Harmonia, muita luz e energia, quanta paz e melodia, muita luz e sintonia. Quanta luz descendo em nós, vamos receber Jesus. Quanta luz sobre nós, vamos receber Jesus. E harmonia, muita luz e energia, quanta paz e melodia, muita luz e sintonia. Quanta luz descendo em nós, vamos receber Jesus. Quanta luz sobre nós, vamos receber Jesus. Quanta luz descendo em nós, vamos receber Jesus. Quanta luz sobre nós, vamos receber Jesus. Irmãos, é uma alegria estar aqui no Centro Espírita Mãos Unidas, porque nós sabemos que de mãos unidas nós cumprimos com as nossas tarefas, nós fazemos o nosso trabalho e as mãos unidas deixaram essa casa mais linda, certamente. Fiquei sabendo das notícias da reconstrução do telhado, que bom. Unimos os nossos esforços para o trabalho. Mas eu vim falar hoje de Aurora da Regeneração, título do livro ditado por Eurípides Barçanufo. Quem foi Eurípides? Para quem nunca ouviu falar, um mineirinho que nasceu em Sacramento, próximo ao Triângulo Mineiro, em 1880. Eurípides foi professor, construiu o Colégio Allan Kardec, colégio espírita, foi médium e deixou um legado de mediunidade e educação para todos nós. Mas nesta obra, Aurora da Regeneração, Eurípides meditou a sua existência, a sua reencarnação anterior àquela, lá pelo início do século XIX, na mesma região como Aribatuba, um simples lenhador que vivia no meio do mato, às margens do Ribeirão Borá, que ainda hoje passa por dentro da cidadezinha de Sacramento. Eu tive a grata satisfação de visitar Sacramento em 3 oportunidades. É uma região muito parecida com esta. Campos, no Planalto, a Terra Vermelha. É como estar andando pelo interior de Cruz Alta. Muito semelhante e a mesma vibração. A vibração do bem, a vibração do amor, a vibração da paz. Eurípides nos deixou uma frase muito conhecida que diz assim: poderoso é o sol da verdade. Que sol é esse? A luz da verdade, a luz do esclarecimento, aquele que me mostra o que vale a pena, aquilo que me mostra
a essência de todas as coisas. Qual é o nosso sol da verdade? Quem nós somos? Nós espíritas já sabemos que somos espíritos imortais, que reencarnamos quantas vezes forem necessárias para evoluirmos, para crescermos, para nos aperfeiçoarmos. Mas qual é hoje a nossa verdade? Como está o nosso sol da verdade atualmente? A nossa essência, a nossa personalidade, como nós somos vistos pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, pelos nossos colegas de trabalho e mais profundamente, como nós nos enxergamos. Diante da personalidade atual, hoje eu sou Janete, esta é uma personalidade. Este espírito foi Eurípides, uma personalidade. Foi o lenhador Aribatuba, outra personalidade. Eu pergunto a cada um de vocês, quem vocês são hoje? Nesta personalidade. Que objetivo, que propósito, que planejamento vocês trouxeram? O que é que estão cumprindo? E como está o esclarecimento acerca de vocês mesmos nesta caminhada? O que é importante em cada coraçãozinho que bate, em cada olhar que está me fitando neste momento? O que é importante para cada um de vocês? O que mexe com as emoções de vocês? O que os faz felizes? O que os faz serenos? O que já cumpriram? O que já alcançaram? O que ainda buscam? O que ainda estão devendo na atual existência? Esta é a verdade de cada um. Além, é claro, de sermos filhos de um Pai bondoso, amoroso, de termos Jesus, nosso irmão, modelo e guia, que está sempre ao nosso lado, nos carregando nos momentos difíceis, nos intuindo, nos ensinando. Quem somos nós? Guiados por esse irmão de luz, filhos desse Pai que é todo amor e bondade, dentro deste projeto reencarnatório que é perfeito para cada um de nós, este projeto reencarnatório que é único, exclusivo para mim hoje, que foi traçado para que eu me torne feliz, iluminado pela luz da minha verdade, da verdade que eu construo diariamente. Quem sou eu? Sou espírita. Sou espírito imortal. Conheço as obras de Kardec. Busco a mediunidade? O que eu busco no espiritismo? Busco o passe? Busco a cura? Busco o fenômeno? A mediunidade é um processo silencioso. A mediunidade natural, presente em todos nós em determinado nível, é um processo silencioso, natural e que deve ser progressivamente exercitado para o bem e que deve ser naturalmente exercitado para o progresso de todos os seres. E nós espíritas temos medo da mediunidade? Eurípides, na personalidade Eurípides Barçanufo, desenvolveu a sua mediunidade mais do que muitos espíritos, do que muitos dos que nós já ouvimos falar. Eurípides estava dando as suas aulas, ministrando seus conteúdos, seu corpo repentinamente dormia e ele se desdobrava e comparecia diante de um doente, fazia cirurgia, atendia, levava o medicamento, fazia um parto. Havia testemunhas de que ele lá havia estado e o seu corpo permanecia inerte na escola. E de repente chegava um parente, um familiar, vindo levar o professor Eurípides para atender aquele doente, e ele despertava e dizia: já fui, cheguei de lá agora, já fiz o parto, já está curado, já fiz a cirurgia. Nós observamos alguma mediunidade assim nos dias de hoje? Eurípides falava dentro do colégio Allan Kardec e era ouvido nos bairros mais distantes, enquanto pregava o Evangelho de Jesus
que ele repetia todos os dias às 9 horas da manhã e que se repete em Sacramento, na casa de sua sobrinha, até os dias de hoje, que se repete num centro espírita virtual que foi criado na pandemia, do qual eu participo, CESDA, todos os dias às 9 da manhã. Mas quando Eurípides falava, ele era ouvido nos bairros mais distantes. Não existia microfone, não existia luz elétrica. Como se dava esse processo que nós ainda não sabemos? Mediunidade natural, decorrente da evolução de um espírito que recebeu diretamente de Maria a missão de renascer como lenhador, para se preparar para a existência em que seria professor e médico. Alguém me perguntou outro dia como um espírito de ordem tão elevada aceita reencarnar isolado no meio do mato. Justamente por ser um espírito mais evoluído, mais apaziguado consigo mesmo, ele estava em constante contato com a espiritualidade. Jamais se sentia solitário, jamais se sentia abandonado e sabia que aquela missão como lenhador, órfão, sozinho, era para que entrasse em contato com a natureza daquele lugar, para que aprendesse determinadas medicações naturais, para que desenvolvesse a sua mediunidade. Então, Aribatuba, ora conversava com os raros encarnados que o visitavam na busca da cura, ora conversava com inúmeros espíritos que o visitavam e desabafavam sobre aquilo que ainda não haviam vencido. Então, o livro nos traz inúmeras histórias de personagens que vão se cruzando, ora de um passado mais distante, ora de um passado mais recente, e nesta conversa com o sábio lenhador, eles iam se curando, porque aquele espírito atraía. Alguém conhece um espírito, uma pessoa que esteja encarnada agora e que a simples presença nos traga amor, paz, bem-estar? São espíritos mais apaziguados, são espíritos mais evoluídos, são espíritos que nos passam a bondade no olhar, que nos fazem serenar, que nos fazem aceitar as suas explicações como verdade, porque já são mais sábios do que nós. Então Aribatuba reencarna às margens do Ribeirão Borá. Na última visita a Sacramento, eu encontrei o Ribeirão Borá atravessando numa ponte na cidade e aquelas águas nos dão medo, são revoltosas. É um ribeirão de águas muito fortes. Então o nosso lenhador ouvia o barulho constante do rio, o canto dos pássaros, observava o céu, observava o cheiro do verde, das flores, estava em pleno contato amigável com toda a natureza que o cercava, sem nenhum vizinho por perto. Como está hoje a nossa conexão com a natureza? Por que será que um espírito mais evoluído vai para o meio do verde, da mata virgem, para o contato com os animais, para o contato com as flores, para ouvir o barulho constante da natureza dia após dia, para contar as estrelas do céu, para olhar os astros e se conectar diretamente com Jesus? Com quem nós nos conectamos quando estamos em contato com a natureza? Nestes vastos campos que cercam esta cidade, nas plantações que nós olhamos sem fim, na terra vermelha, que sensação nos dá ao olhar um céu azul como que estava hoje, com sol brilhante, apesar do frio, que também é natural? Ou nós não percebemos o mundo que nos cerca? Ou nós nos alienamos dentro dos nossos próprios problemas? Aribatuba não pensava em si,
Eurípides jamais pensou em si. E nós, quando nos conectamos com a natureza, buscamos para nós, pelo menos, a energia, agradecemos por essa maravilha que está ao nosso dispor, nos conectamos com tudo que nos cerca, ou permanecemos como as raras chaminés antigas que se avistavam naquela época, em 1800 e pouco. O único sinal de vida no meio daquela mata era uma chaminé ao longe, de outra vida humana. Aquelas chaminés escuras. Nós somos como a mata virgem, verde de esperança, ou somos, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, como aquelas chaminés escuras, como único sinal de vida. Nós somos abundantes de alegria nas nossas comunicações, de bondade, de boa vontade, ou somos como aquela chaminé que leva ranço, inimizade, desdém, reclamação? Que espírito nós somos? Porque é isso que faz a nossa vibração. Um lenhador que se conecta com a natureza estava em contato com os espíritos de ordem mais elevada do nosso planeta. Ao passo que alguns personagens que ele nos traz neste livro estavam em contato com a maldade mais profunda. Em determinada ocasião, Aribatuba estava cortando lenha perto do Rio Grande, proximidade de Uberaba, e é chamado para atender um fazendeiro. Epitácio, 85 anos, muito rico, se contorcia no leito de dores no ventre. O lenhador chamado disse ao capataz: eu vou, mas eu só posso rezar, porque não sou eu quem cura, é Deus. Ao adentrar no recinto, já é maltratado pela sinhá, que diz: eu duvido que ele saiba curar. Eu não curo, senhora, eu vou rezar pelo seu esposo, quem cura é Deus. E ele senta ao lado da cama do convalescente que estava desacordado, se conecta com a espiritualidade, percebe a visita espiritual da genitora do doente, Alice, um espírito já mais elevado, mas percebe também uma falange de obsessores, antigos escravos, assassinados por aquele senhor de terras, que emitiam para ele sinais que levavam à doença, aquela conexão esverdeada com o seu ventre, a vingança. Na fazenda havia uma larga cova com mais de 300 corpos de escravos. Mais de 100 fora ele quem matara nos últimos tempos. Então, o nosso lenhador prossegue nas suas preces e por um momento os obsessores se afastam. Mas quando eles se afastam, o proprietário das terras acorda e se enfurece. Que faz este homem, este lenhador no meu quarto? Tirem-no daqui. E ele é retirado a chicotadas por 2 dos filhos do fazendeiro. E ele volta para o seu rancho, rezando a Deus que o perdoe, porque ele não sabe o que faz. Que o perdoe, porque ele precisa de ajuda. Então, a alma de Epitácio era como aquela chaminé escurecida, cheia de mágoa, cheia de orgulho, cheia de vaidade. Não percebia a simplicidade, a bondade humana. Mas o lenhador retorna, pede a Deus que aquele irmão seja perdoado, que seja curado, continua rezando por ele e segue a sua jornada. Em determinada ocasião, Aribatuba dorme debaixo de uma árvore e tem um sonho. Durante o sonho, ele visualiza dentro daquela árvore um óleo medicinal. Tratava-se da copaíba. Então ele desperta, olha para a árvore e começa a enxergar
desperto, não apenas naquela árvore, a sua essência, mas em todas as outras e nos animais. E mais adiante, a essência dos seres humanos que se aproximavam dele. Que tal, Aribatuba, olhasse a nossa essência hoje? Que tal nós nos olhássemos no espelho e nos enxergássemos espiritualmente? Seríamos um óleo que cura, que acalenta, que abranda, que acalma? Ou seríamos a chaminé de Epitácio, cheia de rancor, de maldade, de preconceito? Talvez nós possamos responder: não quero nem ver, Janete. Não conseguimos ver, não temos a pureza de espírito do lenhador. Não temos a pureza de espírito de Eurípides. Somos escurecidos ainda pelas nossas mágoas. Mas até quando? Eurípides não caminhava solitário naquela mata. Havia uma falange de espíritos que o ajudavam. Mas tinha um em especial, que às vezes passava à tardinha, uma moça de roupa muito rarefeita, de cabelos castanhos, quando o sol batia entre as árvores, com reflexo no rio. Era como se um canto sereno à tardinha acalmasse o seu coração. Ela olhava para ele e nada dizia, apenas sorria, como se mostrasse: eu estou aqui, eu estou contigo. Era Maria, visitando o seu tutelado, fortalecendo aquele espírito para as missões vindouras, mostrando a ele: estás protegido, eu estou contigo, prossegue as tuas tarefas, ajuda a todos aqueles que aparecerem no teu caminho. E o lenhador prossegue, vai recordando no transcurso desta obra de diversas histórias. Ele nos traz a história da professora Amélia, um espírito pelo qual em particular eu tenho enorme carinho. Amélia foi professora em diversas existências. Há relatos nesta obra de existências de Amélia desde o século IV depois de Cristo. Duquesa, filha de senhores de terra, ela sempre dava um jeito de educar as crianças. Num tempo em que a educação era negada aos pobres, em que a educação não era permitida às meninas, ela os alfabetizava, ela contava histórias. Em determinada existência, ela foi filha de Eurípides. Recebeu dele autorização para ensinar as crianças da localidade. E este espírito vem com um legado de educação, residir numa cidade aqui do interior do estado, próxima a Porto Alegre, na década de 60, novamente professora. Funda um centro espírita. Começa ali a evangelização, o roupeirinho de assistência. E então Aribatuba nos diz nesta obra que sobre aquela cidade onde há uma lagoa bem no centro, há uma colônia espiritual, a colônia do aconchego, onde os espíritos que desencarnam ainda com algumas necessidades de tratamento, embora jamais apaziguados, são recebidos temporariamente para depois serem encaminhados para outras existências. Nos relata ainda a localidade espiritual chamada Morada Sorriso, onde as crianças que desencarnam em tenra idade são evangelizadas. E lá nós vamos encontrar o espírito Aniblarzá, um espírito devedor na área da maternidade, um espírito que já cometeu abortos, um espírito que já renegou a maternidade, um espírito que vem ao longo de séculos tentando se recuperar
e que na obra há a revelação de que atualmente esse espírito está reencarnado aqui no Sul, trabalhando na evangelização das crianças. Então vejam a importância da educação, da alfabetização, mas também da evangelização. Em determinada ocasião, o lenhador está lá no seu ranchinho e o espírito vem conversar com ele, a Niblazar. E ela diz: onde estão as minhas crianças? E ele pergunta: que crianças, menina? As minhas crianças do passado. Aquelas que eu abortei, aquelas que foram martirizadas no cristianismo, aquelas que eu perdi pela caminhada. Então ele a acalma e diz: prossegue, vais encontrá-las, uma a uma, na prática do bem, na prática da evangelização. Quantos filhos nós encontramos na evangelização espírita, levando o evangelho aos pequeninos? E os nossos filhos? Onde estão os nossos filhos? Os nossos filhos atuais, aqueles que estão encarnados, estão recebendo o evangelho de Jesus? E os nossos filhos do passado? Quantos débitos nós temos? O evangelho nos diz claramente que aqueles filhos que nós renegamos outrora vêm a nós por outros caminhos. E que às vezes chegam como um espírito delinquente que invade o nosso lar, que precisa da nossa ajuda, que pede o nosso socorro. Então Eurípides nos traz a importância da evangelização, tanto que depois, quando ele estava na personalidade de Eurípides, está prestes a desencarnar da febre, no início do século passado, ele diz para a dona Meca, sua mãezinha: mãe, se precisar, feche a farmácia. E na farmácia, ele distribuía homeopatia para o Brasil inteiro. Ele curava. Mas ele disse antes de desencarnar: se precisar, feche a farmácia, mas nunca a escola. Por quê? Porque a educação, porque a evangelização tem prioridade, porque traz a verdade para o espírito imortal. Novamente, qual é a nossa verdade? Que verdade nós estamos passando para os nossos filhos? Ou nós frequentamos a casa espírita e não apresentamos o evangelho para os nossos pequeninos, para os nossos adolescentes? Então estamos sendo hipócritas. Não vivenciamos aquilo que nós afirmamos acreditar. Qual é a nossa verdade? Nós somos realmente espíritas, na acepção da palavra? Nós estamos fazendo alguma coisa pelo bem da humanidade, pelo progresso do nosso grupo familiar, por aqueles que mais nos preocupam, por aqueles com os quais nós temos maior responsabilidade, que são os nossos filhos? A nossa consciência tem essa resposta. O que é que nós estamos fazendo? Quantas lutas nós temos no dia a dia? Há lutas muito difíceis. Há resgates dolorosos. Há um personagem nesta obra que se chama Elocobrina. O lenhador foi chamado para curar aquela senhora rica, dona de fazenda em Araxá, que estava com o corpo coberto de ulcerações. O lenhador vai, senta, reza como sempre fazia, coloca a ânfora de água, fluidificando, permanece em prece por vários dias, até perceber a presença de um espírito que desejava se vingar daquela mulher. Então ele começa a conversar com aquele espírito e ele conta ao lenhador que há muito tempo, nas Gálias antigas, Elocobrina fora prostituta e utilizava as riquezas dos seus amantes para o seu benefício.
e alguns deles ela matou para ficar com os seus bens. E um deles era aquele que agora a visitava, ao qual ela mandou encarcerar e queimar com ferro quente. Então ela sentia agora, nas ulcerações do próprio corpo, o resgate do que havia feito no passado. Após muitas preces, desdobramento, conversando com a senhora durante o sono, sentados no pátio da fazenda, ela foi se conscientizando e começa a melhorar. Melhorando, ela começa a conversar, acordada, fora do sono, com o lenhador. Ele vai ganhando a sua confiança, permanece mais uns dias na fazenda. Então ele percebe que o resgate daquele espírito ainda não se completou. Não adianta sentir na pele, é preciso resgatar trabalhando. É preciso resgatar fazendo o bem. Então ele a convida para um passeio. Pergunta: a senhora já visitou os seus empregados? A senhora já viu como eles vivem, onde eles residem? E ela diz a ele: não, são empregados, devem viver como porcos. E ele diz: exatamente assim, minha senhora, que eles estão vivendo, sem qualquer recurso, atirados aos fundos da sua fazenda. Então, numa atitude repentina, ela desperta para uma nova verdade. Sai do pátio central da fazenda, se dirige ao povoado dos empregados. Embora já não fossem escravos, viviam ainda como tal. Ela adentra a porteira daquele reduto e se apavora com o que vê. As casinhas em miséria, as crianças raquíticas, desnutridas, brincando no lodo, junto com os animais. Ela entra, as crianças a cercam e ela não consegue sair. Uma daquelas crianças tinha um vínculo do passado com ela, um vínculo de afetividade. Então ela senta, conversa, ouve a realidade daqueles trabalhadores e se comove. Ela os vê pela primeira vez. Quantas vezes nós não conseguimos ver aqueles que estão ao nosso lado? No trabalho, dentro de casa, na família, no centro espírita, em todo lugar. Ela vê pela primeira vez os empregados. Dentro de poucos dias, manda construir casas, a escola, a igreja, contrata uma professora e a vida então floresce naquele lugar. E Locobrina continua a sua jornada. Desencarna anos depois, ainda abalada espiritualmente. Não foi suficiente para aquele espírito ainda. E a Locobrina sempre foi um personagem que me intrigou nesta obra. Pois, pasmem, nas minhas andanças por aí, mas eu não posso dizer onde, certa feita me apresentam uma senhora. E eis que eu olho nos olhos dela e vejo Locobrina. Quase ao final desta existência, continuando a sua obra de caridade, fazendo bem, principalmente para as crianças e para os trabalhadores mais necessitados. Vejam como funcionam as nossas reencarnações. São inúmeros ciclos. Nós fazemos um pouquinho ali, outro pouquinho mais adiante e vamos completando, porque ainda não somos como Eurípides, que já era evoluído à época de Jesus. Quem já leu A Grande Espera, recomendo a história de Marcos, um menino que estava entre os essênios e que encontra Jesus na sua caminhada e que já era bom, que já era consciente, já era evoluído. Quem já leu a história escrita por Chico do escravo Rufo, novamente Eurípides. Nesta obra nós vamos relembrar
que Rufo tinha 2 filhas, pois o lenhador, certo dia, recebe uma visita de uma menina pequenina e ela diz: papai. E ele olha: mas eu não tenho filhos e não poderia ter, não me relaciono afetivamente nesta existência. Papai, uma das filhas de Rufo, que vem, anuncia ao lenhador que na existência seguinte ela será sua sobrinha, a nossa querida Eigorina, que tantos legados deixou em Sacramento, onde funciona até hoje a Chácara Triângulo, centro espírita, que atende necessitados de todo o nosso Brasil, que fundou na Fazenda Santa Maria, no interior daquela localidade, o Centro Assistencial Bezerra de Menezes, onde são atendidas crianças com necessidades especiais. Papai. Então vejam quantos ciclos, quantos resgates dolorosos. Às vezes não é suficiente uma existência. E nós vamos lá no centro espírita, entregamos uma cesta básica, aplicamos o passe uma vez no mês e achamos que bastou. Ajudamos um familiar, depois esquecemos por 5 anos. Ainda não é suficiente, porque nós somos devedores de nós mesmos. Porque enquanto houver um de nós sofrendo, nós teremos que nos melhorar. Não adianta fazer só para mim, não adianta me apaziguar se o outro ainda sofre. Eu tenho que me apaziguar, me melhorar, encontrar a minha verdade e carregar aquele que está ao lado. Assim age Eurípides há milênios. Ele resgata o espírito sofredor e depois oferece a ele o trabalho. É assim que ele resgata. Quantas vezes nós já falhamos? Quantas vezes já cometemos suicídio em existências passadas e rompemos os nossos ciclos? Maria, que guia as tarefas de Eurípides, atua principalmente no socorro aos suicidas. Nesta obra nós temos a história de Anisha, lá no século IV depois de Cristo, uma monja budista que confunde a afetividade que sentia em relação a outro monge, que confunde equivocadamente a sua crença, pensando que desencarnando vai estar livre para estar ao lado do seu amado, e comete o suicídio. Mais adiante é resgatada na espiritualidade por Eurípides, mas passa diversas existências afastada daquele monge a quem ela amava, daquele espírito com o qual ela tinha um vínculo de outras existências, porque quando nós cometemos o suicídio, nós vamos nos recuperar, nós vamos ser socorridos, mas há um longo caminho de volta, há um longo desvio de resgates, de reajustamentos, de recomeço, para depois termos direito de estar juntos novamente. Eurípides nos diz que aqueles que se amam estão sempre conectados. Vejam bem, todos que nós amamos estão sempre conectados conosco. Não importa a distância, não importa em que plano nós estamos, um dia vamos nos reencontrar. Mas quando nós nos afastamos pelo suicídio, essa caminhada pode ser longa. Anisha comete suicídio, se não me engano agora, lá em 330. No próprio livro vamos chegar a uma história em 1755, no grande tsunami europeu. 2 crianças, um menino e uma menina, caminham conversando inocentemente de mãos dadas no meio dos trigais e de repente vem o tsunami e eles desencarnam juntos. Ali começa o momento do reencontro. Naquela tragédia humana, onde 2 crianças morrem num tsunami, se reencontram 2 almas que a partir daquele momento terão o direito
de reencarnarem juntas novamente. Vejam quantos séculos demorou após o suicídio da nossa Anisha para o recomeço. Aqueles que se amam estão sempre conectados. Quantas conexões nós temos? Quantos espíritos zelam por nós que nós não lembramos agora, que nós não recordamos. Na leitura do livro nós vamos vendo que todos esses personagens vão se interconectando em algumas existências, vão se reencontrando. Alguns se melhoram, outros continuam os seus resgates, mas todos vão progredir, porque existe uma lei de causa e efeito que é para todos. Porque somos todos filhos do mesmo Pai bondoso e amoroso, que não deixa nenhum na sua caminhada. Eurípides, na existência em que foi o professor e médium, começou a vida como católico, ajudante do padre. De repente, recebe do tio, senhor Mariano, uma obra de Leon Denis. E lê, e passa a noite inteira lendo aquela obra, e se converte ao espiritismo. Faz uma visita ao Centro Espírita Fé e Amor, que ainda está de pé lá na Fazenda Santa Maria, interior do Sacramento, e mentalmente ele faz uma provocação, ainda em dúvida sobre o espiritismo, sobre a reencarnação. Mentalmente ele propõe um desafio: eu vou nesse centro espírita hoje, mas só vou acreditar se o Sermão da Montanha for proferido e explicado pelo médium tal, um senhor completamente analfabeto. E eis que ele ouve a explicação mais bela da sua existência e se converte ao espiritismo. É acusado de charlatanismo, porque espiritismo naquela época era mal visto, não era aceito. Então ele se afasta da igreja, ele é ameaçado de morte. Ele é perseguido por capangas e eles não conseguiam matá-lo. Quando eles chegavam perto, alguma coisa os afastava de Eurípides. As forças do bem, os espíritos que zelavam por ele. Certa feita, Eurípides é chamado para atender num boteco da cidade um senhor bêbado, que estava caído porque tinha brigado com outro e levado uma facada. E ele vai socorrê-lo. E quando ele vê, ele diz: Senhor Eurípides, eu já tentei matá-lo e o senhor veio me atender. E Eurípides diz a ele: meu irmão, somos todos irmãos. Que Jesus te perdoe, que Jesus te dê outra oportunidade. Então ele desencarna com o perdão de Eurípides. Nós seríamos capazes de ir lá perdoar aquele que nos ameaçou? Ou nós desejaríamos a morte? Nós seríamos capazes de abrir mão de uma crença em nome de uma convicção maior, como a doutrina espírita? De defender em praça pública, em debate com o padre, como fez Eurípides, o espiritismo? O padre o desafiou, ele aceitou. Mas Eurípides era auxiliado por Vicente de Paulo, por Bezerra de Menezes, além, é claro, de Maria, entre tantos outros. Mas por que será que o lenhador reencarna naquela época? Tudo foi uma preparação. Estava reencarnado Allan Kardec. Na época do lenhador, Kardec não tinha ainda começado a sua missão. Estava reencarnado como menino Bezerra de Menezes. E depois nós vamos ver ao final da obra, e não consta lá o nome de Bezerra, mas isso eu posso contar, quando Aribatuba, o lenhador, desencarna, vem um espírito que está encarnado, tem aquele fio que o liga ao corpo, recebê-lo na espiritualidade por alguns momentos. Era Bezerra, reencarnado como um menino aqui na Terra.
Mas no momento da partida do lenhador, ele se desloca espiritualmente e está presente para recebê-lo. Porque agora aquele espírito estava preparado para então reencarnar mais adiante como médium, como professor, aquele que fundaria o Colégio Allan Kardec, as bases da nova educação para um planeta de regeneração. Uma educação a qual nós ainda não demos verdadeiro sentido. Quando veio esta passagem do livro, eu tive um sonho com 3 grandes árvores muito robustas que formavam, na verdade, os pilares do Colégio Allan Kardec. E no outro dia eu sento para escrever e vem esta ideia, aquelas árvores firmes da nova pátria do Evangelho. O que nós estamos fazendo com estes preceitos educativos? Em Sacramento, o Colégio Allan Kardec está de pé. É museu, é centro espírita. Lá são realizados 2 ou 3 encontros espíritas por ano. E como o prédio é muito antigo, não atende aquilo que se requer para os prédios educativos de hoje, há uma outra escola com o mesmo nome, filiada à rede municipal, onde é lecionado a luz do Espiritismo. Então, a obra continua. Quem puder visitar Sacramento e a Fazenda Santa Maria, é uma energia que não se sente em nenhum outro lugar. Quando nós entramos na Fazenda Santa Maria, é como entrar em outro plano. A conexão espiritual, a presença de Eurípides, a colônia Sacramento que se ergue na sua sede principal acima da fazenda. Certa feita perguntaram a Chico se ali realmente ficava a sede da colônia Sacramento, e Chico disse: não é bem assim, porque a colônia Sacramento tem a sua sede principal ali, mas ela está presente em todo o Brasil, com suas inúmeras ramificações. Então nós encontramos ali 100 quilômetros de Porto Alegre, Colônia do Aconchego, diretamente ligada à Colônia Sacramento, entre inúmeras outras dirigidas por Eurípides. Mas por que a aurora da regeneração? O que é a aurora da regeneração para o lenhador? Para Eurípides. Outro dia, numa mensagem mediúnica, Eurípides disse assim, que para sermos felizes, para mudarmos o mundo, é muito simples. Basta servir. Basta não pensar em si. Basta fazer tudo que estiver ao nosso alcance em benefício do próximo. E lá na obra Aurora da Regeneração, o lenhador diz que esta aurora significa aprender a nada pedir para si. Quantos pedidos nós fazemos todos os dias, meus irmãos? Quantas coisas, quantas situações, quantos anseios. Nada pedir para si. Servir o nosso próximo o máximo que nós pudermos. E assim o mundo evolui, se todos fizerem isso. Esta é a simplicidade de um espírito de luz. Não requer grandes obras, requer simplicidade. Fazer o que estiver ao seu alcance. O lenhador não tinha nenhum bem. Ele usava ungüentos que ele fazia com os olhos das árvores, com as folhas. Ele usava água fluida. Ele aplicava a prece. E dava o mérito sempre a Deus, a Jesus. Eu não curo. Quem cura é Jesus. Eu nada faço. Eu nada tenho. Mas o nosso lenhador tinha um sorriso luminoso. Um olhar vibrante. Porque ele era guiado por Maria. Aquela que entregou um filho para a cruz. Aquela que entregou um filho em sofrimento. Então imaginemos Maria por estas campinas, guiando-se a pé. Vem, meu filho.
desce desse cavalo, vem dessas guerras, vem guiar este povo bravo, corajoso, mas que precisa de tanta luz. Imaginemos Maria olhando para Spinelli, o nosso italianinho, e dizendo: vem, meu filho, vem fundamentar as bases desta federativa espírita, iluminar esses corações sofredores, levar o livro espírita para esclarecer os corações. Vem, Cecília Rocha, me dá a mão. Traz para este povo sofrido, para estas crianças, a evangelização. Aquece esses coraçõezinhos. Vem, Eurípides, trabalha com todos eles. E assim, vem Maria Cláudia, vem Exauri, vem Janete, vem cada um de vocês. Me dê a mão. E vamos trabalhar nestas campinas, nesta terra fértil, neste estado rico, debaixo desse céu azul, com todas essas façanhas, e transformar essas façanhas em amor, em luz, e mostrar a verdade desse povo gaúcho, um povo do bem, um povo do amor. Vamos dar as nossas mãos a Maria e aprender a servir, assumir todas as nossas imperfeições, as nossas mágoas, as nossas vaidades, os nossos medos, mas nos unirmos às caravanas de Maria, porque ela ainda nos dirá: vem, e do outro lado dê a mão a Jesus. E divulgue o seu evangelho a todos os corações. E então, finalmente, vamos evoluir pela prática do bem, pela educação, pelo perdão, cada um de nós, para que todos entremos finalmente na era de regeneração, vivenciando a felicidade que nos é devida, como semente do Criador em todos os nossos corações. Que o véu vaporoso de Maria possa ser sentido, não apenas aqui entre nós hoje, não apenas nas campinas de Cruz Alta, não apenas no canto doce como que nós ouvimos aqui no início, mas nas nossas dores, nas nossas lágrimas, nos nossos desesperos, nas nossas faltas, nos nossos dissabores, nos nossos desamores, para que possamos finalmente fazer parte dessa caravana e nos alçarmos espiritualmente, nos iluminarmos e podermos olhar para nós mesmos e dizer: eu sou luz, eu sou amor, porque eu sou irmão de Jesus, porque eu fui criado por Deus, porque eu fui criado para ser feliz. Amemos, meus irmãos, enquanto é tempo. Que o professor, que nos sorri neste momento, com seu sorriso doce e ameno, possa nos guiar no seu exemplo, para que peguemos o nosso facho de lenha, depois de cada falta, o trabalho redentor, depois de cada erro, o perdão e o amor, depois de cada descrença, o recomeço, novamente, com Maria. Que Maria seja para nós esta presença, este perfume, como o perfume de jasmim que nós podemos sentir no Colégio Allan Kardec, do jasmineiro que foi plantado por Eurípides e seus alunos. Que nos momentos de dificuldade nós fechemos os nossos olhos, nos imaginemos debaixo daquele jasmineiro, com Maria com a mão na nossa fronte. Muito obrigada pela oportunidade. Que a regeneração, que a luz, que a paz venham brevemente para cada um de nós. Obrigada. Tudo é novo pra mim, meu coração se renova, sinto a esperança
esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, eu falar me encantou, e seguir, caminhar e saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer.